Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e faremos a leitura a partir do verso 12. Isaías 40, a partir do verso 12. Todo esse texto, basicamente, está regido por perguntas, e perguntas retóricas. A resposta já está na própria pergunta, e eu chamo a sua atenção para o estilo do profeta Isaías ao descrever nesta passagem a majestade de Deus. E o profeta começa assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estendeu os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Bom, eu gostaria de pensar um pouco com vocês hoje sobre uma pergunta, também, já que o texto é regido por perguntas. E a pergunta é: quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus?
A existência de Deus é um grande desafio para a mente humana. E muitas pessoas, quando param para pensar em Deus, chegam a conclusões muito estranhas e equivocadas. Por exemplo, quando Karl Marx foi falar sobre Deus, ele disse que Deus é uma criação da mente humana. Mas eu fico a pensar, se o homem criador então é pó, e ele é mesmo, qual seria o tamanho do Deus de Karl Marx? Porque a criatura não pode ser maior do que o Criador. Então o Deus de Karl Marx era muito pequenininho. Quando chega o racionalismo na Europa, que começa lá na França, o homem achou que tudo aquilo que a nossa mente, a nossa razão não explica, eu não posso aceitar como verdade. Então começaram a negar a existência de Deus, porque Deus não se explica pela razão humana. Aí veio no século XVIII o iluminismo. E vocês sabem que a Catedral de Notre Dame, que foi queimada e ardida em chamas e virado cinza, grande parte, naquela época foi dedicada a Deus a razão. Porque o homem secularizado baniu Deus, negou a existência de Deus. E o homem passou a ser a medida de todas as coisas. Mais tarde, no século XIX, na Alemanha, Friedrich Nietzsche disse que Deus morreu. Deus morreu. E o filósofo russo Dostoiévski disse então, bom, se Deus morreu e ele não existe, então tudo é possível. Daí tantas ideias sobre Deus. Os ateístas dizem que Deus não existe. Os agnósticos dizem que ele não pode ser conhecido se é que ele existe. Os politeístas dizem que não, existem muitos deuses. Os panteístas dizem, não, tudo é Deus. Os deístas dizem, ele existe, mas está muito longe, não se conecta com a gente. Mas permanece então a pergunta, quem é o nosso Deus? E eu estou seguro de que o profeta Isaías, na passagem lida, retrata para nós de maneira poética e de maneira eloquente, quão majestoso, quão magnífico, quão extraordinário esse Deus é. E eu preciso concordar com o nosso irmão Calvino do século XVI, nas suas Institutas, quando ele vai dizer o seguinte, que Deus só pode ser conhecido porque Ele mesmo se revelou a nós. Não é resultado de uma investigação humana, de uma pesquisa humana, de uma perquirição da mente humana, mas você e eu conhecemos a Deus porque Ele se revelou. E de que maneira Ele se revelou? Na obra da criação. Se revelou na nossa consciência. Todos nós temos um senso do divino, do certo e do errado. Ele se revelou nas Escrituras. Aqui é a sua vontade, aqui é a sua verdade infalível, retratada e revelada a você e a mim. Mas Ele revelou de forma plena, maiúscula, superlativa e absoluta na pessoa do seu Filho, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você perceber, Isaías está falando do servo, ele está falando do Messias, ele está falando do nosso glorioso Redentor, ele está descrevendo a majestade do nosso Salvador. Um dos mais importantes escritores do século passado, A.W. Tozer, disse que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Por que isso? Eu penso porque o próprio Jesus deixou isso claro. Quando ele lá na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 3,
do Evangelho de João, ele diz que a própria essência da vida eterna é esta, é conhecer a Deus. É por isso, amados, que o profeta Oséias disse: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. E pode ter certeza, como Deus é inesgotável em seu ser, você e eu estaremos conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus por toda a eternidade. Então, eu queria hoje que nós olhássemos para esse texto e extraíssemos daqui algumas lições para nós. Primeiramente, um fato incontestável: a grandeza incomparável de Deus. Os estudiosos, sobretudo os teólogos sistemáticos, e a teologia sistemática é uma bênção, porque ela ajuda você a direcionar seus pensamentos de uma maneira mais lógica. Então, eles foram pensar no ser de Deus e disseram o seguinte: Deus tem atributos, Deus tem qualidades, Deus tem predicados. E ao examinar a pessoa de Deus, eles pensaram assim: bom, Deus tem atributos que Ele tem, e só Ele tem, e Ele nunca repartiu, nem repartirá com os seus, nem com os anjos, nem com os homens, só Ele tem. Quem é esse Deus? Primeiro, Ele é autoexistente, Ele não foi criado, Ele é o Criador. Segundo, Ele é eterno, só Ele é eterno, o Pai da eternidade. Só Ele é infinito, só Ele é imenso, só Ele é imutável, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, só Ele é transcendente, só Ele é soberano. Este Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Muito embora Ele é Espírito, Ele é amor, e Ele é luz, e Ele é fogo consumidor, e Ele é bondade, e Ele é justiça, e Ele é misericórdia, e Ele é justo, e Ele reparte conosco alguns dos seus atributos. Agora, o profeta Isaías está revelando para nós quão grande Ele é. Mas, quando você para perceber a grandeza deste Deus, você precisa comparar essa grandeza com algo ou com alguém para você ter uma noção de quão grande Ele é. Então, vejamos qual é a maneira de Isaías nos retratar Deus. Confira comigo, por favor. Primeiro, a grandeza de Deus em relação à própria obra da criação. E 2 versos aqui retratam isso, com eloquência. Primeiro, o verso 12, você pode ler novamente comigo o verso 12, vamos juntos? Quem, na concha de sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romanas, e os outeiros em balança de precisão. Agora vamos para o verso 26, porque ele descreve também a grandeza de Deus em relação à criação. Vamos juntos, versículo 26? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Pensem, meus irmãos, que nas palavras do profeta Isaías, esse mundo não existe desde sempre. A matéria não é eterna. Segundo, este universo não veio a existir por iniciativa própria. Terceiro, este mundo que foi criado, então, não foi criado por meio de uma mega explosão cósmica. Quarto, este mundo que existe não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado, e criado por Deus. Mas qual é a relação desse Deus com este mundo criado? E aí ele traz para nós algumas imagens poéticas, com perguntas retóricas. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Que águas? E você para pensar
nos oceanos, no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, no Egeu, no Jônico e em tantos outros. E quando você para imaginar nesta figura, que ele mede as águas na concha da sua mão, é a maneira mais eloquente de Isaías dizer que ele é muitíssimo maior do que o universo que ele criou. Esse é o seu Deus. Mas ele usa outra figura no verso 12 que é estonteante para nós. Tomou a medida dos céus a palmos. Bom, quando você olha a olho nu, você vê um céu estrelado. Você fica encantado. O pensador alemão Immanuel Kant diz que há duas coisas o encantavam: a lei moral dentro dele, o céu estrelado acima dele. Mas o que nós vemos é nada diante do que existe. O nosso planeta é apenas um pequeníssimo ponto diante da grandeza insondável deste universo. A ponto dos estudiosos afirmarem que esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso para nós é tão estonteante que nós não conseguimos alcançar. A ponto de, se voássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isaías está dizendo que ele mediu tudo isso a palmos. Mas ele avança ainda para dizer o seguinte: quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra, é como se eu estivesse medindo as montanhas, os outeiros em balança de precisão. Uma linguagem poética, é bem verdade, para retratar que esse Deus é muito maior do que a obra criada. Mas se você parar para perceber, lá no versículo 26, ele vai usar outra imagem. Ele conclama o povo a levantar ao alto os olhos e ver. Quem criou essas coisas? E você está olhando para o céu estrelado. E ele diz assim: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Elas não são apenas contadas, elas são bem contadas. E diz mais: as quais ele chama pelo nome. E diz mais: e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Bom, mas aí nós precisaríamos parar e perguntar: mas quantas existem? Quantas estrelas existem? E nenhum astrônomo, por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu saber, é capaz de afirmar categoricamente quantas estrelas existem. Eles entendem e acreditam e afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas elas, ele conhece cada uma delas pelo nome, ele batizou cada uma delas pelo nome, e por ele ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o nosso Deus. Ele não pode ser comparado. Por isso a pergunta que está tão claramente aí no verso 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Quão grande é o seu Deus? Então, eu chamo a sua atenção, porque o profeta Isaías, ele vai um pouco adiante, para nos mostrar a grandeza desse Deus, num mundo, irmãos, que está botando Deus na lateral, que não considera Deus, ou que escarnece de Deus. E eu gostaria de ilustrar isso
contando dois fatos. O primeiro aconteceu lá no antigo Império Romano, quando um dos imperadores afrontava um cristão, escarnecendo da sua fé, o Rabino Josué. E um dia o imperador disse assim: Rabino, se você me mostrar o seu Deus, eu crerei nele. Mostre-me, eu crerei nele. E o Rabino disse: tá bom, mostrarei ao senhor. Aceitou o desafio. E no dia determinado, o Rabino convidou o imperador para dar um passeio pelo palácio, pelos jardins do palácio, sol a pino. E ele então disse: imperador, por favor, olhe para o sol, mire-o bem, encare-o por alguns instantes. O imperador disse: mas eu não posso fazer isso, minha visão ficará toldada se eu mirar o sol. E o Rabino disse: não podes contemplar uma das criaturas do meu Deus e pensas poder vê-lo em toda a sua glória? O segundo fato aconteceu na França, depois da Revolução Francesa, que foi uma grande onda de ateísmo que varreu a França, e um dos emissários da Revolução saiu para uma região mais interiorana, e chegou então numa pequena cidade, e disse para um cristão simples, humilde, dizendo assim: eu vim aqui, primeiro, para banir da sua mente essa tola ideia de Deus. Segundo, para queimar a sua Bíblia e o seu templo religioso. E o cristão respondeu: o senhor pode rasgar minha Bíblia e queimar minha Bíblia, o senhor pode queimar o meu templo, onde eu adoro a Deus, mas antes do senhor banir da minha mente a ideia de Deus, vai ter que apagar as estrelas no firmamento, porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe, e Ele é o Criador, e Ele é digno da minha adoração. O nosso Deus é majestoso, e a majestade dele pode ser vista em relação à obra da criação. Mas vejamos em segundo lugar o argumento de Isaías. Olha comigo os versículos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Qual é a grandeza desse Deus em relação ao saber, ao conhecimento? Preste atenção que qualquer ser humano instruído, ele é instruído porque recebeu instrução. Os cientistas receberam instrução. Os doutores receberam instrução. Não importa qual é a sua área de especialidade, você só é um especialista porque você aprendeu, porque alguém ensinou você, você teve mestres, você teve conselheiros, você teve alguém que lhe transmitiu o saber. Mas a grande pergunta de Isaías é: mas quem instruiu Deus? Em que escola ele estudou? Onde ele fez o seu doutorado? Que banca examinou sua tese de doutorado? Quem o instruiu para que ele aprendesse? Em quem ele foi buscar orientação para criar o universo? Quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu mestre? De quem ele aprendeu? E as perguntas retóricas de Isaías estão mostrando uma coisa para nós: Deus não aprendeu, Ele é a fonte do aprendizado. Ele não estudou ciência, Ele é a fonte da ciência, Ele é a fonte do saber. Todo o saber deriva dele, todo o conhecimento deriva dele, toda a instrução deriva dele, ele e a verdade dele decorre toda a verdade. Desta forma, Isaías está mostrando para nós quão grande, quão magnífico, quão majestoso é o nosso Deus. Ele é a fonte de todo saber. Mas em terceiro lugar, irmãos, confiram comigo, o profeta Isaías ainda vai mostrar a majestade de Deus, a grandeza de Deus, em relação notem vocês, as nações poderosas. Confira aí, por favor, versículos 15 a 18. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos?
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão num pó de balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Preste atenção. Pensa nas nações poderosas da época, ou nos impérios poderosos da época. Pense no Egito, com as suas pirâmides empinadas aos céus. Pense comigo no Império Assírio, expansionista, guerreiro, poderoso, avassalador, com Nínive, uma das cidades mais protegidas do mundo, com muralhas que 3 carruagens podiam caminhar por cima, com 1.200 torres. Pense comigo na megalomaníaca Babilônia, com seus jardins suspensos, com seus palácios. Pense comigo no Império Medo-Persa. Pense comigo na grandeza do Império Greco-Macedônio. Pense comigo na majestade poderosa do Império Romano, que subjugou diante dos seus pés os reinos do mundo. Agora pense comigo nas grandes potências econômicas, militares e nucleares dos nossos dias. Numa linguagem quase que afrontosa do profeta, ele diz que todas essas nações, não uma delas, todas elas para Deus é como um pingo que cai de um balde. Já teve goteira na sua casa? Aí você bota um balde lá debaixo da goteira, pá, caiu um pingo. Todas as nações são para Deus como esse pingo que cai num balde. Você tem medo de um pingo? Você se apavora com ele? Corre o risco de você ser inundado por um pingo que cai num balde? Todas as nações para Deus não passam de um pingo que cai num balde, ou numa outra linguagem, um pó numa balança, não faz diferença nenhuma, cai um pó, não cai um pó, a balança fica do mesmo jeito. Mas para examinar um pouco mais profundamente, isso é menos do que nada. Até hoje eu confesso a vocês, eu não sei com a minha limitada inteligência o que é menos do que nada. Você sabe o que é? Agora, quando você vê líderes, nações soberbas, arrogantes, zombando, escarnecendo de Deus, diz o Salmo 2 que Deus olha lá de cima e ri deles. E ri deles, tadinho. Deus só está dando a corda, soltando a corda. Entendeu? De Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Oh, irmãos amados, é por isso que o profeta Daniel vai dizer que o povo que conhece a Deus é o quê? Povo forte. É por isso que você e eu precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e começar a levantar os olhos e olhar para Deus. Porque você foi criado, você existe com um propósito, é conhecer esse Deus, é glorificar esse Deus e desfrutar da intimidade desse Deus para sempre. Ele é magnífico, ele é majestoso. Mas agora notem comigo, por gentileza, ainda em quarto lugar, a grandeza desse Deus em relação aos ídolos. Olha versículo 19 e 21 comigo, você pode ler? Vamos juntos? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Preste bem atenção nisso, irmãos. O ser humano, por ter desprezado o conhecimento de Deus, ele, inculcando-se por sábio, tornou-se louco, porque transformou
o Deus incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis, homens, quadrúpedes, répteis. E você começa a perceber que pessoas tão cultas se transformam em pessoas de uma ignorância total nas questões espirituais. Você chega num país desenvolvido como o Japão, e as pessoas queimando incenso para Buda. Eu recentemente estive no Japão e entrei num dos santuários shintoístas, e na entrada do templo tinha uma imensa bacia com incenso, com aquela fumaceira, com aquele mau cheiro horrível, e as pessoas chegavam e queriam mergulhar dentro daquela fumaça, querendo trazer aquela fumaça para dentro delas. Eu visitei no Japão um templo chamado Templo da Fertilidade, onde o órgão reprodutor masculino era a divindade onde as pessoas adoravam. Você olha hoje na linguagem do profeta Isaías, no capítulo 44, uma pessoa sai com um machado na mão, derruba uma árvore, pega uma serra, serra tábuas, serra toras, depois ele pega, esculpe ali uma imagem, e ele cobra aquela imagem de prata ou de ouro, e se prostra diante dela como se fosse o seu Deus. Na linguagem do Salmo 115, essas imagens, elas têm olhos, mas não veem, elas têm boca, mas não falam, elas têm ouvidos, mas não ouvem, elas têm garganta, mas não sai som nenhum, elas têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, e aqueles que se prostram são semelhantes a eles, esses ídolos vãos. Você pega uma imagem que é pescada no Rio Paraíba do Sul e transforma essa imagem na padroeira, na protetora do Brasil, que não consegue proteger a si mesma de um iconoclasta. É por isso que a idolatria é tão afrontosa para Deus. É porque o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele pega e faz uma imagem, ele esculpe uma imagem e ele adora essa imagem como se Deus fosse. O nosso Deus é maior do que os ídolos. Os ídolos não podem salvar. Se você deixá-lo aqui, ele fica aqui. Se você quebrar, ele fica quebrado. Se você não carregar nas costas, ele não carrega você. Essa é a linguagem de Isaías 46. Os ídolos dos povos precisam ser carregados nas costas, precisa de um andor, precisa de um carro alegórico para levá-los, porque eles não podem andar, eles não podem salvar, eles não podem socorrer, eles são feitos por mãos humanas e eles não têm nenhum poder. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas nota ainda comigo, irmãos, a grandeza do nosso Deus em relação aos príncipes. Olha os versículos 22 até o versículo 25, você pode ler comigo, vamos lá? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Pense comigo nos faraós do Egito. Pense comigo nos grandes reis da Síria, Senaqueribe, por exemplo. Pense comigo no grande Nabucodonosor da Babilônia. Pense comigo em Ciro e Dario do Império Medo-Persa. Pense comigo em Alexandre o Magno do Império Greco-Macedônio. Pense comigo nos Césares de Roma. Pense comigo em Napoleão Bonaparte. Pense comigo em Mussolini, Adolf Hitler, Mao Tse Tung. Onde estão eles? Qual é a glória deles? Viraram pó. Mas o seu Deus está no trono. Aqueles que com empáfia e arrogância acham que são os donos do mundo,
eles são como um toco que passa um vendaval, eles são arrancados e não sobrevivem. Ninguém pode desafiar o Deus Todo-Poderoso e prevalecer, pois este é o seu Deus, Ele está no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele quem dirige as nações, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, tudo depende dEle, e Ele de ninguém depende. Este é o seu Deus, glorioso Deus, majestoso Deus. Pois bem, meus amados, mas agora prestem bem atenção, que vem a segunda parte dessa mensagem, que eu quero ser muito breve, que são as implicações da grandeza de Deus em nossa vida, o que ele vai tratar a partir do versículo 27. Confira comigo, por favor. Ele já perguntou no verso 18, com quem comparareis a Deus? E repete a mesma pergunta retórica no verso 25, a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Olha, a afirmação do verso 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Então eu gostaria aqui de pensar com vocês algumas coisas bem objetivas. Primeiro, olha a pergunta do verso 27, você pode ler o 27 comigo? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Irmãos amados, às vezes nós temos problemas espirituais, conflitos na nossa alma, por desconhecer a Deus. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Agora, depois que você conhece quão grande é o seu Deus, as perguntas que o povo estava fazendo não tem mais sentido. Primeira pergunta, preste atenção. Por que, pois, dizes e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Deus não está sabendo? Estou passando um perrengue, estou passando uma luta, estou passando uma prova, estou sofrendo, estou doente, estou desempregado, estou angustiado, minha família está passando problema, e as pessoas estão dizendo, eu acho que está encoberto a Deus, Deus está sabendo disso não. Porventura, há alguma coisa que pegue Deus de surpresa? Existe algum problema da sua vida que seja do desconhecimento de Deus? Depois dessa descrição da majestade de Deus, é possível pensar que Deus não saiba o que você está passando, o que você está vivendo, lá no recanto da sua casa, da sua família? Mas a segunda pergunta deles, ela tem um tom mais pesado, de censura. Olha aí o versículo 27, parte B, quando ele diz assim, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Agora ele está acusando Deus de ser um Deus injusto, de ter direitos e Deus não estar dando a ele o direito que ele tem, de estar passando determinada situação na vida em que ele não merece estar passando, e que Deus não está cuidando, e que Deus não está intervindo, e que Deus não está agindo, e que Deus não está trabalhando em favor dele. Então a primeira acusação é que Deus desconhece, a segunda acusação é que Deus é injusto. Como é que a resposta vem a essas duas questões? Versículo 28, você pode ler comigo? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então preste atenção nisso, amado. Deus não se cansa de cuidar de você. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Ele cavalga nas alturas para a nossa ajuda. Ele não se cansa de todo dia dar o pão de cada dia a você. Ele não se cansa de proteger você, de preservar você, de guardar você, de cuidar de você. Ele não se
cansa de ouvir as suas orações, Ele não se cansa de perdoar os seus pecados, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele está hoje 24 horas no ar, cuidando de você, como vigia, Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele cuida, Ele cerca, Ele protege, Ele abençoa, Ele guarda, Ele conduz. Esse é o seu Deus. Mas agora, há uma promessa no verso 29, confira comigo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei quanto a você, mas não é só gente idosa que fica cansada, é? É uma meninada cansada aí, tem não? Hã? Tem uma meninada aí que está com um tanque já meio vazio, andando na reserva. Então eu vou dizer uma coisa para você, Deus faz forte ao cansado, viu? Se você já está com a bateria riada, pode ter certeza, Deus multiplica as suas forças. Se você já pensou em jogar a toalha, em desistir, saiba que Deus vai encher o seu tanque de novo. Mas agora, ele faz uma declaração de admissão. No verso 30, os jovens se cansam, se fatigam, e os moços... Por que ele não falou que os velhos se cansam e se fatigam? Porque seria mais fácil entender, não é não? Mas estou meio cansado, né, Garival? Estou meio cansado. Alguns estão pensando em aposentadoria, pendurar a chuteira. Mas ele não usa a figura do velho estar cansado. Seria até fácil de entender. Mas ele está dizendo que os moços, os jovens se cansam. Os moços se fatigam. E eles, exaustos, caem. Porque eu posso garantir para você que as lutas da vida não são enfrentadas na força do braço da carne. Você precisa de uma força maior do que o vigor físico, você precisa maior do que a força do seu vigor da idade, você precisa uma força maior do que a força da sua inteligência, você precisa de uma força que não emana da terra, que vem do céu, que vem de Deus. E por isso o texto conclui no verso 31 de uma maneira brilhante, maravilhosa, eloquente. Preste atenção no que está escrito aí. Você pode ler o 31 comigo? Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E ele compara esse renovar das forças com a águia. A Bíblia diz lá no Salmo 103, versículo 5, que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Muito debate, muito se disse, muito se escreveu sobre essa questão de como Deus renova as forças da águia, mas dizem alguns estudiosos que quando a águia está assim, cansada, as garras enferrujadas, com as penas enferrujadas, com o bico enferrujado, ela dá uma parada, ela faz um retiro rumo à solidão, para o alto dos penhascos, e ali ela trata dela mesma, tirando as penas enferrujadas, amolando o bico para que aquele bico todo enferrujado, aquele ferrugem caia, as garras também, e depois ela começa a ver que as penas vão surgindo bonitas e novas, as unhas fortes, o bico como aço, e ela volta para suas lides completamente remoçada. Eu não sei se você está precisando arrancar algumas penas enferrujadas, você está precisando amolar seu bico, dar uma limpada aí no seu linguajar. Se você está com as garras meias frágeis, precisando de afiar suas armas espirituais, mas eu estou dizendo para você que Deus renova as suas forças. E eu queria concluir dizendo que me impressiona por demais
a ordem desse texto no 31, porque diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem, correm e caminham. Preste atenção nos verbos: subir, correr e caminhar. Eles não estão em grau ascendente, eles estão em grau descendente. Arival e eu aprendemos no seminário, e olha, tem muito tempo, que em homilética ou em qualquer curso de oratória, você conclui um discurso com argumentos ascendentes e não descendentes. Nós diríamos: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, e eles caminham, e eles correm, e eles sobem. Não seria mais bonito? Por que o texto está em grau descendente? Os que esperam no Senhor sobem, correm, caminham. Porque na verdade, subir poucas vezes a gente sobe na vida. Correr, quando você é mais jovem você corre. Mas caminhar é a dinâmica da vida, é a rotina da vida. Sabe onde as suas energias são mais consumidas? Não é nas poucas vezes que você voa, nem em algumas vezes que você corre. Suas energias são consumidas é na rotina do caminhar. Vai para o trabalho, volta para casa, vai à igreja, volta para casa. É a rotina da vida. E sabe, Deus está aqui hoje para renovar suas forças. Para você voar como águia, para você correr como atleta, para você caminhar como um cristão vitorioso. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Se Ele é tão grande como a Bíblia está dizendo que Ele é, então descansa nele. Então ponha a sua ansiedade aos pés dEle. Então volte a viver com serenidade. Se Ele tem as rédeas das nações e do universo nas mãos, você acha que Ele não pode cuidar dos detalhes da sua vida? Se para Ele as nações todas são como um pingo que cai num balde, você acha que os seus problemas deixam Deus sem saber o que fazer? Se Ele é capaz de contar cada estrela e chamar pelo seu nome, você acha que Ele não conhece você pelo nome? Você acha que Ele não ama você e cuida de você? Ele vai guiar você com o seu conselho eterno, e Ele então vai receber você na glória. Descansa nele, confia nele, põe o seu fardo nas mãos dele, e desfrute de uma vida plena, maiúscula, superlativa e abundante. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu não sei se eu posso pedir à nossa banda uma música, mas se eu puder pedir, eu vou pedir para repetir a segunda música que nós cantamos no primeiro momento. Atrapalha vocês não? Então vamos fazer isso. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar a música que nós já cantamos, porque eu acho que ela é muito própria e muito oportuna para concluir a mensagem de hoje à noite. Pastor Arival, o senhor ora por nós, por favor. Por favor. Com testosterona, você toma uma injeção dessa aqui, você sai, né? Senhor Deus, Tu és grande demais, Tu és imensurável, Senhor. E nós ficamos deslumbrados com a Tua grandeza, com a Tua majestade. E o que é bom nessa noite é sabermos que apesar de tão grande, o Senhor se importa comigo, com cada pessoa que está aqui, Senhor. Que aquilo que nos angustia, angustia o Teu coração. Que aquilo que nos entristece, entristece o Senhor. Que aquilo que nos alegra, alegra o coração do Senhor. Pai, derrama unção de graça sobre nós aqui nessa noite. Que nós possamos receber essa força
A tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado. Então, na nossa fraqueza, nos fortaleça aqui nessa noite, Senhor. E que nós possamos, deslumbrados com a tua grandeza, sejamos impactados por ela, nutridos por ela. E que cada vez mais nós possamos crescer em admiração, em louvor, na nossa vida pelo Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Que essa verdade saia martelando a nossa mente para nós lutarmos essa semana, no restante dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Quão grande é o meu Deus.